O processo para obtenção do visto é separado em algumas etapas. A primeira dela é o preenchimento do DS-160, que é uma application online, e eu acredito que essa é uma das etapas mais chatinhas e complicadas. Porque, para começar, é um formulário 100% em inglês e que deve ser preenchido também 100% em inglês. A segunda coisa é que, como eu já tinha comentado anteriormente, esse formulário ele é 100% online. O site é um pouquinho complicado de ser manuseado e o site vive sobrecarregado, então ele vive dando problema. E, por uma questão de segurança, você só tem 15 minutos de acesso dentro do site. E depois desse período, a sua sessão expira automaticamente. É praticamente impossível preencher o DS-160 inteiro em 15 minutos quando você não tem muita prática. E você tem até a opção de ir salvando as suas informações conforme você vai preenchendo e depois fazer o upload do application. Mas é uma caixinha de surpresa trabalhar com esse site, porque às vezes dá certo, mas infelizmente a grande maioria das vezes dá errado e eles dizem que não tem aquele usuário. Não pode ter nenhum tipo de erro no preenchimento do DS-160, porque isso vai influenciar diretamente na aprovação do visto. Por isso tem que ser uma coisa feita rápida, mas com precisão. E é por esse motivo que quando uma pessoa entra em contato comigo dizendo que já preencheu o DS-160 e querendo me contratar para prestar assessoria para a parte de entrevista e uma consultoria sobre todos os documentos que precisam ser levados no dia, eu não pego. O DS-160 ele tem um peso muito importante e só a entrevista não vai garantir a aprovação. É especulado que não tem só uma, mas várias inteligências artificiais que pegam esses dados e fazem a leitura e a interpretação desses dados. E daí começa a separar as pessoas dentro de perfis e classificações. Levando em consideração que a gente está falando dos Estados Unidos e pensando na quantidade de pessoas que tentam tirar o visto americano diariamente no mundo inteiro, eu acredito que sim, esse é um fato verdadeiro. Os Estados Unidos é o país mais cuidadoso com essa parte do visto. Então eu tenho certeza que eles não medem recursos e nem esforços para ajudar ele com essa decisão sobre aprovar ou não o visto. Ainda sobre o DS-160, ele não é um formulário padrão para todas as pessoas. Ele vai mudar conforme a classificação do visto que você está aplicando, o seu gênero e até mesmo a sua idade. Então, por exemplo, se eu, Fernanda, quisesse pegar o visto para minha família, o visto de turismo, para o meu filho, abriria algumas perguntas. Quando eu fizesse para mim, abriria algumas outras perguntas e para o meu marido abririam algumas outras perguntas. Ou seja, quando você acha que você está pegando o jeito, você fala, beleza, agora eu já consigo preencher um, agora eu já consigo preencher o outro, e daí você vai preencher o outro, e na verdade ele não vai ser a mesma coisa. Depois que você finaliza o preenchimento do DS-160, você entra em um outro site que é o site do consulado, porque assim, são dois sites diferentes. Daí você vai primeiro criar uma conta, daí você vai fazer a ativação do seu e-mail, daí você vai fazer o seu cadastramento. E daí no cadastramento você precisa colocar o código do seu DS-160, porque assim você vai conseguir linkar os sites. Você vai pegar a informação que você preencheu lá e conectar com a informação que você está preenchendo aqui. Você também tem a opção de fazer o cadastramento de outras pessoas que vão estar aplicando o visto com você. Você não precisa ficar criando uma conta para cada pessoa, que facilita bastante o processo. Depois do cadastramento, você escolhe como que você vai receber seu passaporte de volta, porque se o seu visto for aprovado, eles vão reter o seu passaporte para fazer a emissão do visto. E daí você tem a opção de escolher retirar em qualquer casa do Brasil ou receber pelos correios em algum endereço que você escolher. A próxima etapa dentro desse site é você fazer o pagamento do visto, e daí eles te dão duas opções. A primeira opção é pagar via cartão de crédito, e se você escolher essa opção, o agendamento já é liberado automaticamente, mas também tem a opção de gerar um boleto e você pagar em dinheiro. Daí, nesse caso, você pede para gerar o boleto, coloca lá os seus dados cadastrais e um boleto vai ser gerado. A data de vencimento desse boleto é sempre muito curta, então presta atenção com isso, toma cuidado. Daí, depois que você efetuar o pagamento no banco, vai liberar o agendamento dentro do site depois de alguns dias úteis, coisa de 3 a 5 dias úteis, mas demora um pouquinho mais. E só um adendo, se o seu visto não for aprovado, infelizmente esse valor não é reembolsável, então você perde esse valor. Sobre o agendamento, você precisa agendar 2 dias diferentes. Um para ir no CASV e o outro para ir no consulado. Lembrando que o CASV precisa ser obrigatoriamente antes do consulado. Dependendo da cidade que você for tirar o visto aqui no Brasil, tem a opção de você tirar o CASV e no CASV e no consulado no mesmo dia. Com o agendamento realizado, a próxima etapa é recolher todos os documentos e se preparar para ir no CASV e depois no consulado. Lembrando que é no consulado que você passa pela entrevista com o cônsul. Dependendo do perfil, da classificação do visto e da idade da pessoa, essa entrevista no consulado pode ser descartada. Mas isso é assunto para um outro vídeo.
E é basicamente assim o processo para a obtenção do visto americano no Brasil atualmente. Para ter mais informações sobre o processo de obtenção do visto, acho que vale a pena dar uma olhadinha no meu Instagram, lá já tem bastante conteúdo. E se você tiver qualquer dúvida, você pode também entrar em contato.